Eu gostaria de convidar o pastor Evaldo, ele vai estar nos trazendo uma palavra. Eu achei tremendo, apóstolo, porque quando eu liguei, eu nem liguei, eu mandei áudio, né, para o pastor Evaldo. Na mesma hora ele falou assim: será uma honra, será uma honra. E aí passou uns minutinhos, ele falou assim: e Deus já até me deu a palavra. Eu falei: eita glória, louvado seja Deus, né? Falei: que tremendo. É assim que Deus faz, né, pastor Evaldo? Quando a gente está com o coração disposto, quando a gente ama os nossos líderes, ama aquele que caminha conosco, o Senhor, Ele nos dá logo a direção. Pai amado e querido, nós queremos nesta hora entregar a Ti o pastor Evaldo. Pai, o Senhor tem honrado o Teu filho, o Senhor o tem, Senhor, ungido a cada dia. E nesta hora nós queremos Te pedir que Ele seja mesmo boca Tua, Senhor, neste lugar. Senhor, nós sabemos que o Senhor já encheu o Teu vaso, Senhor. O Senhor já o preparou para esta noite. Por isso nós queremos Te pedir, Pai, fale conosco através do Teu filho. Seja, Senhor, glorificado e honrado através do Teu servo. Nós o entregamos a Ti, porque nós sabemos o quanto Ele Te ama, Senhor, e o quanto Ele é temente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias, graça e paz, amém? Deus seja louvado a todo tempo. O Senhor, Ele tem sido maravilhoso, igreja. Eu não canso de dizer, a todo tempo o Senhor tem sido extraordinário. Amém? A mão poderosa de Deus está sobre nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. O inimigo, ele não tem brincado de ser adversário. Mas maior é Deus que tem nos dado livramento em todas as situações. Aleluia, eu louvo a Deus pela vida do apóstolo, pastora Rosângela. Eu louvo a Deus por você que está aqui nessa noite. Aleluia, eu acredito que o Espírito do Senhor te trouxe aqui neste lugar. Amém? Quando eu falei com a pastora Thelma, Deus já me deu uma palavra. Deus já me deu uma palavra, e essa palavra eu já preguei em outro lugar, mas o Senhor encheu meu coração com aquela palavra e falou assim: Evaldo, eu quero que você ministre essa palavra lá na Filadélfia, porque eu tenho essa palavra para o meu povo. Amém? E nós que somos povo do Senhor, nós somos privilegiados, que no meio de tantas tempestades, o Senhor tem nos conduzido. Amém? Abre comigo aí Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Eu estou usando uma Bíblia aqui, versão NAA. Amém? Mateus capítulo 7. É uma palavra muito conhecida da igreja. Amém? Ela diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Pai eterno, nós te louvamos ainda nesta noite, ó Deus, porque a tua soberania, ó Deus, é tremenda neste lugar. Ó Pai, louvamos a Ti, ó Deus, porque todos que estão aqui nesta casa, ó Deus, são governados pelo Teu Espírito. E uma vez governado pelo Teu Espírito, ó Pai, os nossos ouvidos estão atentos à Tua voz.
Ó Deus, então fale conosco, Pai, fale comigo, fale com o apóstolo, com a pastora, fale, ó Deus, com os pastores que estão no lugar, com cada vida, Pai, em nome de Jesus. Nós já declaramos, ó Pai, que nós pertencemos somente a Ti. Amém e amém. Aleluias. Quando a pastora Thelma me disse que seria um culto a qual o apóstolo também estaria completando 38 anos, o apóstolo e a pastora Rosângela, eu lembrei desta palavra. No momento que eu lembrei dessa palavra, o Senhor encharcou meu coração, para nós estarmos ministrando sobre as duas casas. Sobre as duas casas. Essa palavra aqui é muito interessante, porque ela é o final do Sermão da Montanha. Jesus ele já tinha pregado no Sermão da Montanha diversos temas. Ele já tinha falado de muitas situações. Ele já tinha falado do reino, já tinha falado do comportamento que nós devemos ter. Ele já tinha dado diversas instruções. E para ele finalizar o Sermão da Montanha, ele faz uma analogia de duas casas. Ele fala sobre a casa, a primeira casa que ele fala é a casa que é construída na rocha. E ele está dizendo, olha só, a casa foi construída na rocha. Veio o vento, soprou, né, veio as tempestades, veio as enxurradas, mas essa casa, ela permaneceu de pé. Eu imagino que era uma casa muito bonita. Ou seja, as duas casas, eu imagino que eram muito bonitas. Os construtores, de repente, não tiveram a mesma prudência. Porque construir uma casa sobre a rocha é difícil. Não sei se você aqui já construiu uma casa, já levantou uma casa. A casa, às vezes, ela é muito admirada, o teto, é muito admirada, de repente, as paredes, muito admirada o acabamento da casa. Mas, às vezes, o fundamental da casa é aquilo que está enterrado dentro do solo. É onde ninguém vê, é onde as pessoas não conseguem observar, ou seja, a fundação. O fundamento da casa. E a Bíblia, ela diz que nós podemos construir um edifício, mas que o fundamento tem que ser Cristo. Nós podemos construir o que for, mas não podemos colocar fora do fundamento que é Cristo, porque tudo que se construir fora do fundamento Cristo, ele vai vir a ruínas. E a outra casa que a Bíblia diz aqui, é a casa que foi construída sobre areia, que eu acredito que também muito bela, acredito que muito bonita. Eu acredito que o acabamento dessa casa estava impecável. Eu acredito que essa casa ela foi até habitável por grande período, até que vieram as tempestades, até que vieram os ventos, até que vieram as chuvas e bateram contra aquela casa. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que foi grande a ruína, por quê? Porque a casa desabou. A casa desabou porque ela não tinha pilares que estavam construídos sobre a rocha, mas de repente ela tinha até pilares, mas que estava sobre fragmentos de rocha, estava sobre areia. E uma vez vindo as tempestades, uma vez vindo as chuvas, uma vez soprando os ventos, as areias se movem. E uma vez elas se movendo, o fracasso ele é iminente. Mas, amados, entenda bem o seguinte, na Bíblia, traz um exemplo de uma família. Eu quero trazer, nesta noite, uma palavra para minha casa, eu quero trazer uma palavra para minha família, quero trazer uma palavra para a tua família, eu quero trazer uma palavra para aqueles que, de repente, ainda verão este vídeo. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para a família nessa noite. A nossa família é o nosso bem maior, é o nosso mais precioso. E nós temos que firmá-la sobre a rocha. Nós temos que colocá-la sobre a rocha que é Cristo. Porque os ventos, as tempestades, as enxurradas, elas vêm para todos.
Se nós prestarmos bem atenção, ela veio tanto para a casa que estava na rocha, quanto para a casa que estava sob a areia. Mas ela passa o vento, passa a enxurrada, passa as tempestades. Uma casa, ela fica de pé. E aí nós vamos ver aqui dentro da palavra, acerca de uma família. Nós vamos usar o livro de Ruth, o capítulo 1. Tem uma história interessante, e nós vamos usá-la para falar de 2 pilares fundamentais numa casa. 2 pilares fundamentais que precisam serem restaurados em muitas famílias. Eu diria, por que não na minha casa? Por que não na minha família? Nós temos que a todo tempo zelar. Uma casa não é assim? Se nós não zelarmos pela casa, o que acontece? Ela vai se deteriorando com o tempo. Esta palavra é para minha casa também. Eu acredito que principalmente para minha casa. Eu queria que você abrisse comigo em Ruth, no capítulo 1. Amém? Nós vamos ver aqui algo que precisa ser restaurado nos dias de hoje, nas famílias. A Bíblia diz assim: nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, onde, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com as mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Amém? Aí depois diz assim: depois morreram também os filhos, depois também morreram Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Finalzinho do versículo disse: e ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. E um pilar que eu vejo aqui, que tem que ser restaurado urgentemente nas nossas famílias, é um pilar da direção de Deus. Às vezes nós temos perdido um pouco a direção de Deus. Este homem, Elimeleque, ele era um sacerdote do lar. Podemos dizer que ele era o cabeça da tua casa. E Elimeleque, ele está vivendo num contexto, como o próprio versículo 1 diz, que é no tempo em que os juízes julgavam. Ele está vivendo um contexto de escassez na terra que ele habitava. Ele está vivendo um momento de escassez em Belém, de Judá. Belém significa a casa do pão. Parece até algo engraçado, porque na casa do pão está tendo fome. E na fome, quando ela bate em Belém, ela não abate somente na casa de Elimeleque. Ela bate em todas as casas. A Bíblia diz que houve fome naquela terra. Agora, Elimeleque, ele toma uma decisão. Por quê? Porque ele olha e vê que nas terras de Moabe existia alimento. E ele toma uma direção. Ele tomou uma direção. Não foi Deus que deu a direção a ele. E ele vai para aonde os olhos dele agrada. Aonde ele olha e fala assim: eu vou ter o conforto
para a minha casa. E o que acontece? A Bíblia diz que o que ele tinha medo de acontecer em Judá, acontece com eles em Moabe. Mas eu queria que nós atentássemos o seguinte, que quando perdemos a direção de Deus, o medo ele bate na porta do nosso coração. E quando uma família, já que eu estou falando para a família, eu quero colocar a minha casa, ela é a principal para receber essa palavra hoje. Infelizmente, meus filhos não estão aqui, mas eu acredito que eles devam estar vendo lá em casa. Mas como que nós precisamos estabelecer esse pilar dentro do nosso lar? A direção de Deus. É Deus direcionando. Elimeleque aqui, ele não toma a direção de Deus para agir. Ele se move com a família dele e leva a família dele para onde os olhos dele achavam que melhor eles iriam sobreviver. Me faz lembrar também de Ló, em Gênesis capítulo 13, que quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão estão entrando em atrito, e de repente Abraão diz assim: ô Ló, não é bom que eles entrem em atrito, nós somos família, escolhe para onde você irá. E aí eles vão para um lugar onde há as planícies, e eles veem, olha só, nós vamos para um lugar verdejante, um lugar bom, porque nós temos muito gado, e o gado com pastagem, com terra tranquila, ele se desenvolve. Mas a Bíblia diz em Gênesis 13, o quê? Que Ló chegou lá e alargou as tendas, e entrou dentro de Sodoma. Pastor, você está pregando sobre Ruth ou sobre Ló? Eu estou pregando sobre decisões. Você estava lá em Ruth, agora você pula, deixa Deus falar. Amém? E aí, o que acontece com esse rapaz Ló? Ele perde a casa. O que acontece com Elimeleque? Ele perde a casa. Quando a família se move sem que Deus se moveu primeiro, ou que foi dada a direção, nós perdemos a casa. Uma vez eu pedi perdão para o meu filho mais velho, apóstolo, porque eu coloquei meu filho para fora da igreja. As minhas atitudes, eu queria que o meu filho fosse a perfeição. E um dia o amor do Jean pela igreja foi se esfriando. E o Jean deixou a igreja. Eu abracei ele e falei: filho, perdoa o pai erra também. Me perdoa. E ali nós choramos juntos, porque a gente já não estava nem mais tendo um relacionamento de pai e filho. Às vezes a gente se move sem a direção de Deus. Elimeleque, ele conhecia Deus, com certeza. Com certeza ele tinha ouvido falar dos feitos do Senhor. Mas, por um momento de escassez, eu quero repetir isso, na casa do pão, ele se moveu sem a direção do Pai. O medo do pior acontecer, ele gera precipitação. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu errei muito. Foi todas as vezes que eu me precipitei. Todas as vezes que o Evaldo foi tomar uma decisão e ele precipitou, deu errado. Eu não sei te falar, se você falar assim: pastor, você não teve um dia de sucesso nas decisões que você tomou sem a direção de Deus, eu vou falar para você: não. Mas por quê? Porque há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas aos olhos de Deus são caminhos de morte.
Todas as vezes que eu tomei as decisões precipitadas, com medo do pior acontecer na minha vida ou na minha casa, eu até caminhava bem, mas de repente aquilo desabava. E qual que é o segredo? Voltar para a direção do Pai. Não temos para onde ir. Pedro falou isso. E vocês não vão embora, Jesus falou. Eu acredito que Jesus não falou cheio de coraçãozinho de frozinha não, gente. Uma multidão partiu. Pastor dos pastores. Foi ele que criou cada pessoa, ele estava vendo cada pessoa abandonar o rio da vida e ir embora, no sentido contrário que Jesus estava. Aquilo feriu com certeza o coração. E agora ele olha para os discípulos e diz: e vocês? Aí Pedro fala: para onde eu irei, Senhor? Ou para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Agir sem a decisão de Deus é abandonar a promessa de Deus de vida eterna. Eu costumo fazer uma oração, a Marta nem gosta muito de participar dessa oração, mas eu falo: Senhor, se for para o Senhor matar todo mundo lá em casa, mata, mas deixa a gente salvo. Que a gente perca tudo. Trabalho, posso perder saúde, pode perder tudo, mas que a gente tenha um coração alicerçado no Senhor e um sentimento de espírito, que a nossa alma está salva em Cristo Jesus. É isso, apóstolo. É ter a certeza da eternidade no nosso coração. E esse homem, ele conduz a família dele dessa forma. Ou seja, ele toma as próprias decisões dele. Ele não consegue ouvir Deus na dificuldade. Na dificuldade é onde Deus mais fala. É na nossa dificuldade onde Deus ele mais fala conosco. Mas esse homem não conseguiu ouvir Deus na dificuldade. E ele sai com a família para não morrer de fome em Belém de Judá. E ele vai para uma terra próspera que, aos olhos dele, parecia que ia dar tudo certo. Mas o que aconteceu lá? Ele morreu. O que aconteceu com os filhos? O filho morreu. Ou melhor, os filhos morreram. Tudo parecia que estava dando certo. Por isso que eu acho Deus extraordinário. E quando a gente conhece Deus, não dá para a gente trocar Ele por nada. Em Jeremias, o profeta Jeremias diz: que povo trocaria os teus deuses, mesmo sabendo que não são deuses? E aí ele diz: pois bem, o meu povo me trocou. E primeiro eles me deixaram e depois construíram o quê? Cisternas rotas, ou seja, poços quebrados que não retêm as águas. Quando a gente conhece Deus na profundidade, a gente vê quão Deus é extraordinário, não dá mais para a gente deixar Ele. É conforme aquele hino: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês não saibam. Eu já tentei me desviar. Talvez vocês conheçam o meu testemunho quando eu cheguei na igreja, viciado em droga, viciado em bebida, cheio de ódio, e Deus entrou no meu coração, não me tirou as drogas, não me tirou a bebida, Ele tirou o ódio, e aí eu já não tinha que buscar mais em droga refúgio nenhum. Mas teve um dia que veio uma tempestade sobre a minha vida, e eu falei: quer saber de uma coisa? Eu já tinha orado uma vez, 2 vezes, Deus não tinha tirado o espinho na carne. Você quer saber de uma coisa? Eu vou cair para o mundão de novo. Eu não era casado com a Marta ainda não. Nós vamos fazer, pela misericórdia, 25 anos. Amém.
Estão chegando lá também, apóstolo. Amém. E aí, eu falei, agora eu vou me desviar. Agora eu não estou querendo mais nada com esse Deus, não. E eu fui. Peguei um dinheiro que estava lá, um dinheirinho, mixaria. Fui na boca que um amigo meu tinha. Eu cheguei na boca. Aí o negócio desviando de novo para o outro lado. Aí quando eu cheguei na boca com o dinheiro, falei assim, me dá uma droga tal. Ele falou, não vou vender para você não. Eu falei, que é isso, rapaz? Me dá aí. Eu quero. Eu tenho dinheiro, rapaz, não é fiado não, toma. Rapaz, pega o seu dinheiro e vai embora, não vou vender para você. Eu falei, por que você não vai vender para mim? Ele falou, porque você saiu daqui e você fala de Jesus para nós. Então eu não vou vender para você. Eu falei, então eu vou ficar aqui do lado, ninguém também vai comprar. E eu insisti, porque quando a gente quer se desviar, apóstolo, a gente insiste. Eu falei, eu vou ficar do lado, ninguém vai comprar. E eu fiquei, e ele é armado, né? E eu fiquei ali cutucando ele. Eu cutucava ele, eu tirei o sossego dele por uns momentos. E aí daqui a pouco passou um casal de irmãos da Batista indo para a igreja, ele chamou os irmãos e falou assim, ô irmãos, leva o Evaldo para a igreja, porque o Evaldo está querendo comprar droga de mim aqui. Sabe o que Deus está falando para nós? Tem muitos aqui que o mundo não aceita. Você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a tua vida. O mundo não te aceita mais. Não adianta tentar ficar no mundo. O teu lugar é na presença do Altíssimo. Aleluia. É assim. A gente tem a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas da nossa vida. O mundo não nos aceita mais. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que restaurar o pilar da direção de Deus na tua vida. Eu preciso trazer o pilar da direção de Deus para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para a vida da minha esposa. E em nome de Jesus eu vou ver ainda meus netos. Se o Jean estiver do outro lado, ele vai falar assim, oh, Senhor, ainda não. Hein? Então, quando eu ajo por mim próprio, pelas minhas decisões, eu ajo por medo. E a Bíblia diz, no livro de Jó, que aquilo que Jó mais temia é o que veio sobre ele. Jó, ele tinha um medo absurdo de perder os seus filhos. Tanto que quando os filhos saíam, Jó ia sacrificar para eles. Para Deus ter misericórdia. E quando o sofrimento de Jó se inicia na perca dos próprios filhos. Eu preciso restaurar o pilar da direção de Deus. Existem duas coisas que levam a família ao fracasso. O primeiro é agir sem a direção do Senhor. Eu não querer ouvir a voz do Senhor. Eu não querer ouvir a voz de Deus leva a família para o fracasso. A segunda coisa que leva a família para o fracasso é Deus falar, eu ouvir e não obedecer a voz dele. Porque Deus fala, gente. Deus, ele fala constantemente. Se nós pegarmos a palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vai estar iniciando o versículo assim: ouve, ó Israel. Deus não escreveria uma palavra, ouve, ó Israel, se ele não falasse com o povo dele. Ele fala. Às vezes ele usa um pastor para falar, às vezes ele usa um apóstolo para falar, mas às vezes ele usa a natureza para falar conosco, ele usa o dia a dia para falar conosco, ele usa a palavra, ele usa tudo para falar com os teus filhos. Tudo. E aí eu começo a ver o seguinte:
que planos pessoais desalinhados com os planos de Deus, ele pode gerar percas significativas. Eu, como homem, eu tenho meus planos pessoais, mas eles nunca podem ficar desalinhados com os planos de Deus. Por quê? Porque os pensamentos de Deus é muito mais alto do que os meus pensamentos. Não diz isso em Isaías? Isaías, capítulo 55. Ele nos diz que, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. É loucura nossa andarmos desalinhados com Deus. Quer atravessar as tempestades da vida, as enxurradas, os ventos, os furacões, tsunamis e outras coisas mais que possam vir? Atrela o teu coração ao coração de Deus. Alinhe o teu coração ao coração de Deus. Quando nós lemos sobre o apóstolo Paulo e nos aprofundamos nas escritas, naquilo que o apóstolo Paulo escreveu, a gente fica imaginando, gente, o que é isso? Que fé, que certeza, que ousadia que esse homem tinha. Ele está preso, ele sabe da sentença dele, mas ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É extraordinário. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que se achegar a Deus. Nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos achar, assim diz Isaías 55, 6. Buscar enquanto se pode achar. Invocar o nome dEle enquanto está próximo. Nós temos que voltar para o Senhor, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 1. Vinde e voltemos para o Senhor. Só Ele que pode curar as feridas. Não existe outro remédio. Não tem. Não tem outro remédio. Olha só aí, Deus vai falando com o seu povo. Deus, Ele sempre falou com o seu povo, Ele sempre falará conosco, que somos povo dEle. Mas olha só, os filhos desobedecem os pais, por não ouvir a Deus. Mas Deus está falando. Há traição entre os casais, por não ouvirem a Deus. Há ataques verbais ou físicos na família, por não ouvirem a Deus. Ou seja, às vezes marido agredindo a esposa, verbalmente ou fisicamente, ou pais agredindo filhos ou filhos pais, verbalmente, fisicamente, por não ouvirem a Deus. Há divórcio por não darmos ouvidos a Deus. Mas escuta uma coisa, Deus nunca falará aos filhos: desobedeça os seus pais. Deus nunca falará ao marido ou à esposa: pode trair um ou outro. Deus nunca vai dizer: ei, Evaldo, ataca a tua esposa verbalmente, ataca os teus filhos verbalmente, até fisicamente. Não. Deus é o Deus da paz. Ele sempre vai trazer algo para aplacar a nossa ira. Ele vai trazer a paz dele sobre nós. Mas aí nós temos uma decisão de tomá-la para as nossas vidas ou de rejeitá-la. Nós temos que restaurar o pilar da direção de Deus. O segundo pilar a ser restaurado numa família está dentro de Ruth, capítulo 1 ainda. Por quê? Porque Quilion e Malom, eles morrem. Elimeleque também morreu.
A Bíblia diz que eles ficaram por aquelas terras por 10 anos. E agora sobraram 3 mulheres, uma família de 5. Noemi, Orfa e Ruth. Noemi, ela tem um cuidado muito grande com essas meninas. E ela tenta até despedi-la, para elas voltarem para casa, porque Noemi está olhando para a situação dela e está vendo que não tem muito recurso para oferecer aquelas 2 meninas. E ela diz, olha só, volte para o seu povo. Vocês são novas, são jovens, vocês são bonitas, voltem para o seu povo. Vocês podem reconstruir a vida de vocês. Com muita insistência de Noemi, uma retorna, mas a outra não abre mão. E aqui no versículo de número 16, Ruth responde a Noemi, dizendo, não insista para que eu deixe, e nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Gente, é muito forte isso. É muito forte. E aí eu vejo esse pilar aqui, da fidelidade familiar. Ele precisa ser restaurado com urgência. E quando eu falo pilar da fidelidade familiar, não é somente dentro de um casamento, mas sim entre irmãos. Às vezes tem irmão odiando o outro. Às vezes dentro da própria casa, existem pessoas que habitam no mesmo teto, mas que não se comunicam. E quando se comunicam através de agressões verbais. Depois, colocamos um hino, cantamos um hino, e parece que tudo está consertado. E não é assim. Aí a gente diz o quê? Mas eu estou orando e Deus não está me ouvindo. Não, Deus está te ouvindo. Ele não está respondendo do jeito que você queria. Porque uma casa dividida, ela não subsiste. São orações não respondidas. Deus, Ele tem mais prazer em restaurar a minha casa do que me abençoar, gente, com aquilo que eu quero receber. A gente faz jejum para tudo, sobe montanha para tudo. Senhor, abre a porta do céu. Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero e tal. E ó, fulano de tal comprou uma casa na praia. Senhor, Tu é o Deus do ouro. A gente até fala com Deus, né? Lembra que Ele é o Deus do ouro e da prata, né? Para Deus não correr, né? Como se Deus fosse fugir. Ele fala, não, só tem, porque eu sou o Deus do ouro e da prata. Eu quero uma casa, assim. Mas Deus, Ele não está tão interessado nisso quanto a converter os nossos corações. Não sei se vocês lembram do jejum nacional que teve para aplacar o Covid. Eu fui um dos poucos que eu falei, eu vou jejuar, sim, em obediência, mas não vai adiantar, porque Deus não está interessado em aplacar isso. Deus está interessado que o povo dele se converta de todo o coração. Deus não está preocupado em me dar um carro novo, não. Deus está preocupado em mudar meu estilo de vida. Deus não está preocupado em me dar uma casa extraordinária, não. Ele quer mudar meu coração, cara. Ele quer mudar o meu coração. A Bíblia diz o quê? Buscar em primeiro o reino dos céus. Então, qual que é o interesse de Deus para nós nessa noite? Buscar o reino.
Buscar Ele pelo reino, não por aquilo que Ele possa dar. E aí, aquilo que é necessário, que de repente pode estar faltando a você, faltando a mim, Ele irá completar. De repente Ele vai fazer ainda coisas mais extraordinárias do que nós pensamos. Porque assim a palavra de Deus diz, que Ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos. Amados, entenda bem o seguinte, nós temos que restaurar o pilar da fidelidade familiar. E aonde é que começa a infidelidade na família? É aonde que começam as insatisfações. O pai e a mãe já não são referências para os filhos, as referências estão lá fora. Os meus filhos adolescentes, eles atraem muito adolescente para dentro da minha casa. Meninas, garotos, atraem. E aí tem uns que vai me chamar de pai. Eu abraço eles e tudo, eu falo assim, tudo bem. Mas o seu pai, a sua mãe, é fulano, você tem que amar eles. Pai, não dá não. Não, esforço, põe teu coração na presença de Deus. Libera perdão, ora e tal, busca. Nós temos que restaurar esse pilar dentro do nosso lar. Nós temos que ser referências para os nossos filhos. Quem é avô tem que ser referência para os netos. Quem já é bisavô e está inteirinho, tem que ser referência para os bisnetos. E assim sucessivamente. Né? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós termos uma casa que seja referência. Que as pessoas olharem e falar assim, ali mora uma família de Deus. Ali mora, ali tem um casal abençoado. Olha os filhos desse irmão, olha os filhos dessa irmã. Olha só que bonito, olha só que bênção. Mas para isso, começa na gente. Começa em nós. Eu casei com a Marta, era tudo mil maravilhas, era uma bênção. Daqui a pouco comecei a olhar para a mulher e falei, esse negócio está meio estranho. Aí você começa a ver um monte de coisa. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu sou homem de oração. Eu vou partir para oração. Deus vai mudar ela. Eu falei, vou fazer uma campanha de 7 dias. Orando para Deus mudar. No 7º dia, Deus falou comigo. Falou, quem está precisando de mudança é você, rapaz. A mudança que a gente quer no outro, ela começa na gente. Assenta isso no teu coração. Não permita que a insatisfação familiar penetre no teu coração e ali começa a criar raiz de contendas. O que é raiz? O que é contenda? Contenda é o contrário de amor, é o contrário da vontade de Deus. Deus não quer que nós estejamos em contenda, Deus quer que nós vivamos em amor. E raiz é o quê? Raiz ela fixa. Quem joga uma semente na terra e começa a observá-la germinar, vai ver que o primeiro a sair de dentro da semente não é o caule, e sim a raiz. A primeira coisa que sai de uma semente é a raiz ela fixa no solo. A mesma coisa a contenda. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrancar. A gente tem que dizer, Senhor, eu não aceito em nome de Jesus. Cadê aqueles crentes antigos que falavam, apóstolo, está amarrado. Está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito isso sobre a minha vida. Não aceito, eu não quero, eu sou de Jesus, eu pertenço a Ele, e eu quero as coisas que vêm do alto e não coisas dessa terra. Contenda é dessa terra. O ágape é dos céus. Nós temos que trazer o ágape para dentro da nossa casa. É o pilar da fidelidade familiar.
Ruth, você pode ir embora, Ruth, você é bonita, Ruth. Ruth, você pode ir embora, você é jovem, eu não tenho filhos. Não, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, aonde você deitar, eu vou deitar. E se não for a morte que me separar de você, que eu seja castigado por isso. Fidelidade familiar. Ruth já estava amargurada de espírito. É muito fácil a gente se aliançar a alguém que pode nos dar alguma coisa em troca. É muito fácil a gente se aliançar a alguém quando esse alguém ele nos beneficia. Por exemplo, eu faço ali uma aliança aqui, uma sociedade com o Fernando. Eu tenho R$0, o Fernando tem 1 milhão. Eu vou me aliançar, eita, agora. Aí, o que acontece? É fácil. Agora, quem quer fazer sociedade com o endividado? Ninguém. Quem quer fazer sociedade com o falido? Faz, guerreiro? Não faz. Mas Deus faz. Deus puro, santo. Nunca conheceu o pecado, não conheceu a derrota. Ele fez a sociedade conosco. Ele pegou a gente cheio de pecado, pegou a gente destruído, pegou a gente falido. E aí ele diz o que ainda? Isaías 61:7, se não me engano. No lugar de vergonha, eu vou dar dupla honra. Ele pega alguém que era envergonhado. Qualquer dia desse eu vou vir aqui na igreja só para contar as derrotas que eu tive no mundo. Tem gente indo para o mundo, tem muita gente contando vantagem, né, Marta? Eu preguei lá, pô, Ciderlândia, eu contei 30 minutos de derrota. Tem gente que ficou assustado, rapaz. Ficaram assustados, porque o que o mundo vende de publicidade, de sucesso, de vitória, é um absurdo, é tudo mentira. Sucesso e vitória tem na casa de Deus. Tem aos pés do Senhor Jesus. Nós temos que restaurar a fidelidade familiar. Olha só, entenda bem o seguinte, a fidelidade ela é demonstrada quando há reconhecimento da história. E não somente do tempo atual. Noemi estava arrebentada, mas só que ela e Ruth tinham uma história lá atrás. Eu vou permanecer com você até a morte. Amém? Deus tem um chamado para as famílias nesses dias. Deus tem um chamado para mim e para a tua família. Por favor, aceite esse chamado. Aceite esse chamado. Eu quero repetir, aceite esse chamado. Deus tem esse chamado para nós. Ouça, pratiquem a palavra. Que nós não sejamos como aquele homem que construiu a casa sobre a areia. A palavra e a prática, ela anda juntos. E se nós fizermos isso, nós seremos mais do que bem-aventurados. Amém? Aleluias. Que Deus esteja abençoando a todos. Todas as famílias que estão aqui nessa noite. De repente, você que está nos vendo por essa live, que Deus também esteja abençoando a tua casa. Que a presença do Senhor seja sobre a tua família. E não se esqueça, 2 pilares nós temos que restaurar na nossa vida. A direção de Deus e a fidelidade familiar. Aleluias. Podemos nos colocar de pé para adorar a Deus. Aleluias. Aleluias. Tu és fiel, Deus. Nesse momento, se volte o teu coração para Deus.
A Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. Volte teu coração para o Senhor. Às vezes eu não tenho força para orar. Sabe como é que eu oro? Eu só falo assim: Deus, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Toma minha vida. Toma o meu coração. Eu preciso de Ti, Deus. Ao som dessa